A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz essa apresentação, amém? Deste meio de evangelização. Pegue a sua Bíblia, meus irmãos, já deixa ela aí juntinho com você, né? E vamos aqui para mais um estudo, meus irmãos. Nós estamos estudando a Bíblia, né? Já tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto áudio. Hoje estamos no quinto áudio sobre a Bíblia, meus irmãos. E eu quero trazer aqui algo que está dentro da Bíblia Sagrada de uma maneira que o cristão tem que ser. Já falei sobre esse assunto, mas é bom relembrar dentro do assunto sobre a Bíblia. Por quê? Porque todo aquele que segue a Bíblia não é só ouvinte, mas também praticante. Aquele que escuta as palavras do Senhor e vive as palavras do Senhor, acaba recebendo bênçãos muito mais rápido do que aqueles que só ouvem, mas não praticam. Tá entendendo? Até tem um detalhe aí. Aqueles que só ouvem, mas não praticam, estão bem distante também do Senhor. O Senhor quer que a gente faça, a gente viva a palavra dele, né? E nós vamos falar de um homem hoje que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, verso 8. Ele escutava, vivia a palavra de Deus, meus irmãos. Então Jó, capítulo 1, verso 8, ele vivia a palavra de Deus, né? Diz assim, ó. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. 4 qualidades, já preguei sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho porque Jó, ele tinha 4 qualidades dentro dele. Quais? Ele era sincero, ele tinha uma retidão, ele temia a Deus e sempre desviava-se do mal. Quando vinha alguém fofocar, ele desviava do mal. Quando tinha alguma coisa que podia fazê-lo pecar, ele desviava-se do mal. Por que ele desviava-se do mal? Porque ele temia a Deus, tá entendendo? Respeitava as coisas do Senhor. E ele também tinha uma retidão. Ó, é assim, acabou, não vou nem para a esquerda nem para a direita. Eu sigo a retidão em Cristo. E com todas as pessoas ele tinha uma sinceridade. Ponto. As 4 qualidades que Deus encontrou nele, falou para Satanás, que na terra não havia ninguém naquela época semelhante a ele. É possível alcançarmos? É. Vamos por partes, né? Sinceridade. 1 Pedro 2,12, vamos lá? Finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 12, ó. Tendo o vosso viver honesto, que aqui é sinceridade, entre os gentios para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Quer dizer, ainda que as pessoas falem mal de você, continue sincero. Por quê? Porque eles vão acabar glorificando a Deus pela vida que você está levando. Na sinceridade, não se corrompa, tá? A Bíblia Sagrada está dizendo para você ser sincero. Não se corrompa. As coisas podem até ser saborosas, não se corrompa, até gostosas, não se corrompa, muito lucrativas, não se corrompa, seja sincero. Outra qualidade de Jó, reto, estamos falando sobre a Bíblia, né? Retidão, João 7:24, vamos lá? Evangelho de João, capítulo 7, e o seu verso 24 diz assim, ó. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julga pelo que você vê, mas julga pelo que a palavra fala. Tá entendendo? Então, a sua retidão tem que ser baseada na Bíblia Sagrada. Para de julgar os outros por aquilo que você vê. Você não tem certeza se aquilo é aquilo. Então, julgue pela retidão da palavra. Amém até aí? A terceira qualidade que a Bíblia Sagrada fala de Jó é que ele era temeroso, ele tinha temor. Provérbios 15:16, né? Vamos lá. Provérbios, Antigo Testamento, capítulo 15, o verso 16, diz assim, ó. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Então não adianta querer muita coisa que vai te trazer inquietação. Melhor é um pouco, mas com Deus, porque pouco com Deus é muito. Deu para entender aí? A quarta qualidade de Jó, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, é Provérbios também 14:16. É só você voltar uma folha, que é desviar-se do mal. 14:16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. Quer dizer, o tolo acha que ele está seguro e ele vai por um lugar que não tem jeito, acaba caindo. Mas o sábio não, ele desvia-se do mal. Essas são as qualidades que Deus achou em Jó.
Não foi que Deus ajudou Jó a ter. Não, Jó, ele meditava a palavra do Senhor. Então ele ouvia a palavra do Senhor. O que ele fazia? Ele temia, ele desviava-se do mal. Ele era reto e era sincero. Tudo isso está na Bíblia Sagrada, como eu li aqui em 1 Pedro 2,12, João 7,24, Provérbios 15,16 e Provérbios 14,16. Quer dizer, tudo isso você pode ser. Basta mudar a sua conduta. Assim, formulando o seu caráter. Amém. Bom, meus amados irmãos, nós vamos agora falar dos últimos assuntos sobre esse estudo, né? Que a Bíblia Sagrada, ela tem muita profecia, você já sabe disso, né? E eu separei algumas aqui de que foi profetizado e depois foi cumprido. Vamos ver? Eu quero trazer aqui a você. Bom, profecias alusivas a Jesus no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento, tá? Vamos lá? Podemos dizer que no Antigo Testamento as profecias e o Novo Testamento, os seus cumprimentos. Esse detalhe é muito importante, pois mostra-nos de forma irrefragável, meus irmãos, que a unidade, a inter-relação e a inspiração divina das Escrituras Sagradas. Portanto, fica provado mais uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, porque no Antigo Testamento, muitos anos antes, foi profetizado e muitos anos depois foi concretizado, foi cumprido, né? Então eu separei aqui 7 profecias cumpridas, tá? Profecias que foram faladas e foi cumpridas. Assim, você vai ter o entendimento dela, né? Vamos lá? A primeira profecia é que Salmos 2,7. Vamos dar uma olhadinha em Salmos, capítulo 2. Vamos lá. Qual é a profecia que está em Salmos 2,7? Recitaria o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isaías 9,6. Olha só, calma que eu vou explicar. Isaías capítulo 9, verso 6, está dizendo assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então vamos juntar as duas profecias. Salmos 2,7, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Gerei quem? Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem essas duas profecias está falando? Aí nós sabemos que faz uma alusão a Jesus. Mas se cumpriu? Lucas 1, 32 e 35. Vamos lá? Lucas 1. Vamos lá dar uma olhadinha. Lucas 1. 32 a 35 diz assim, ó. Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço varão? Versículo 35. E respondeu o anjo e disse-lhe, lhe descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Viu aqui? Então, a profecia de que viria o Messias se cumpriu em Lucas 1,32. Então, a profecia de Salmos 1,2, Isaías 9,6 se cumpriu em Lucas 1,32, 35. Segunda profecia, que nasceria da semente da mulher, Gênesis 3,15, vamos lá? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3 e o verso 15 diz assim, olha só. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente a esta. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Quer dizer que nasceria alguém da semente da mulher. A profecia está em Gênesis 3,15. O cumprimento dela está em Mateus 1,18. Vamos dar uma olhadinha. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18, que diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada
com Jesus, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Viu? Então, a profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu em Mateus 1,18. Mas eu quero reforçar aqui em Gálatas 4,4. Vamos lá? Vamos lá, Gálatas. Carta aos Gálatas. Gálatas não é evangelho, tá? Carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 diz assim, ó: mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Viu? Se cumpriu. Tá aí, se cumpriu. Então, nós vamos finalizar. Faltam 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 5 profecias que eu vou deixar para amanhã e a gente finaliza esse estudo, meus irmãos. Amém? Esse estudo já está acabando, né? E eu quero muito, mas quero muito mesmo que os irmãos entendam que sempre Deus me dá estudos novos. Sempre tem estudos novos, né?